Olá pessoal, nesse vídeo iremos começar a estudar a circunferência. Vamos ver as equações geral e aí reduzida neste primeiro momento. Antes de começar a parte de geometria analítica, a gente sabe que em geometria elementar a circunferência é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo, o que a gente denomina centro da circunferência, em que o centro é um ponto. Sendo o centro o ponto C e P um ponto qualquer, a gente fala que a distância de C até P representa o raio da circunferência. Vocês já sabem disso, mas só relembrando. Agora, em geometria analítica, a relação existente entre o centro CAB ali e o ponto PXY é dada por essa fórmula aqui do slide. Mas essa fórmula aqui já é conhecida de vocês. Eu peguei o ponto C e o ponto P do plano cartesiano e fiz a distância de um até o outro, do jeito que a gente aprendeu lá no início dessa fase. Então, aqui a gente põe XP é a abscissa do ponto P menos a abscissa do centro ao quadrado, mais a ordenada do ponto P menos a ordenada do centro ao quadrado, raiz disso tudo. Só que ao invés de colocar XC e YC, a gente deu um nome para o ponto C. A gente falou que ele tem entrada A e B. Então, a gente pode escrever também que é raiz quadrada de x menos a quadrado mais y menos b quadrado. Como P é um ponto genérico, só coloquei x e y. E a distância de C a P a gente sabe que é o raio. Agora, se a gente eleva ambos os membros ao quadrado, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter r ao quadrado é igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. E essa daqui é a chamada equação reduzida da circunferência. E aí, tendo a equação reduzida, a gente sabe que tem um caso particular, que quando o centro é a origem, quando o centro é o ponto 0, 0. Mas se aqui é o ponto 0, 0, a gente sabe que esse caso particular vai dar r ao quadrado, x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Mas isso daqui é r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, no caso particular que o centro é a origem do sistema cartesiano, a gente tem essa equação reduzida aqui. Agora, como eu disse no início do vídeo, a gente olhar a equação reduzida e a equação geral. A equação geral é simplesmente pegar a equação reduzida e desenvolver essa equação. Ou seja, vamos fazer aqui. Reescrevi a equação reduzida, agora eu vou desenvolver ela, então eu vou abrir esse quadrado aqui e esse quadrado aqui. Eu vou começar por essa parte mesmo. Então, a gente tem x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado mais y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Então, a gente tem isso daqui. E agora eu só vou reescrever de outra forma. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Então, essa daqui é a nossa equação geral da circunferência. Agora que a gente já sabe qual que é a equação reduzida e qual que é a equação geral, a gente pode fazer esse exercício. Sendo C o centro da circunferência de raio 4, determine as equações reduzida e geral da circunferência. Então, vamos começar. A gente acabou de ver que a equação reduzida é r ao quadrado igual x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, em que a e b são os pontos do centro da circunferência. Então, a gente tem que a equação reduzida vai ser a seguinte: 4 ao quadrado é igual a x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Então, beleza, essa é a nossa equação reduzida. Era só substituir o centro e o raio. Agora, se a gente quer a equação geral, é simplesmente desenvolver a equação reduzida. Então, eu vou fazer esses quadrados aqui primeiro, desenvolvi, e agora eu vou juntar tudo no mesmo lado. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y. 16 menos 4 menos 12 mais 9 menos 3. Então, menos 3 é igual a 0. Então, tá aí a nossa equação geral. Mas é muito comum a gente encontrar a equação geral como desse exemplo aqui, só essa parte aqui. Só que como que a gente saberia, então, o centro e o seu raio? Daí a gente tem dois métodos para descobrir. Então, o primeiro método que a gente vai ver é chamado de completar quadrados. Para a gente entender melhor, eu peguei um exemplo aqui para a gente fazer.
Como que a gente vai, então, descobrir quem que é o centro da circunferência e quem que é o raio? Bom, a ideia toda aqui é pegar os quadrados perfeitos e achar eles aqui dentro dessa equação geral. Como assim? A gente sabe que a equação geral da circunferência é r ao quadrado igual a esses caras que estão aqui ao quadrado, a soma deles. Só que a gente somar um quadrado perfeito quer dizer que é x ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então, vamos escrever agora o que são esses quadrados perfeitos. Então, vamos pegar esse exemplo da equação geral para achar quem que é o centro e quem que é o raio. Primeira coisa que a gente vai fazer é reescrever essa equação geral dada, colocando os termos juntos. Como assim? Colocando tudo que tem x perto de tudo que tem x e tudo que tem y perto de tudo que tem y. Como assim? A gente vai colocar, então, x ao quadrado menos 2x. Agora sim, eu vou pôr o y mais y ao quadrado menos 4y. E aí, eu já vou colocar o 20 lá do outro lado. Só que esse cara que tá aqui não tá da forma desse cara e esse cara também não tá da forma desse cara. Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar um espaço ali para adicionar algumas coisas e ficar exatamente da cara do quadrado perfeito. Então tá, então a gente vai colocar x ao quadrado menos 2x mais um cara que eu ainda não sei quem que é, mais y ao quadrado menos 4y, mais um cara que eu também não sei quem é, igual a 20. Como eu somei duas coisas de um lado, eu tenho que somar do outro lado para não mudar a igualdade. Então, aqui eu também vou somar esses dois outros caras. Agora sim, reparem que isso daqui a gente vai olhar aqui e essa outra parte aqui a gente está olhando aqui. Então, quer dizer que o cara que está faltando aqui é o A e o cara que está faltando aqui é o B. Automaticamente o A e o B também aqui. Mas só que aqui é duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, se eu pegar menos 2x dividir por menos 2x, eu vou achar quem que é o cara que está faltando aqui. Então, eu vou colocar menos 2x dividido por menos 2x. A gente sabe que é 1. Então, aqui o que está faltando é 1. Só que cuidado, a gente sabe que o 1 tem que ser ao quadrado que a gente precisa. Então, é 1 ao quadrado. Somei 1 desse lado da igualdade, também tem que somar do outro lado para não mudar a igualdade. Então, 1 aqui também. Agora, a outra parte. O que a gente vai fazer é, aqui tem um menos 4y. Bom, aqui tem um menos 2yb. O que está faltando será, então? Bom, menos 4y dividido por menos 2y, a gente sabe que vai dar 2. Então, o que a gente tem aqui é que esse cara aqui é 2 ao quadrado. Então, somei de um lado, também tem que somar do outro. Vamos só reescrever agora como é a equação reduzida. Então, o que a gente vai ter? X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Mas quem que é o raio? É esse cara aqui. E aí, esse daqui deu 20 mais 1, 21, mais 4, 25. Então, é 5 ao quadrado. Então, aqui a gente achou a equação reduzida. E aí, a gente tem automaticamente que o centro é 1 e 2 e o raio é 5. Então, é bem tranquilo de fazer. Vamos ver agora o outro método. Esse outro método aqui chama método da comparação. Nesse método, a ideia é comparar os coeficientes das duas equações, tanto da equação que a gente tem teórica, sem os números, quanto da equação geral que é dada pelo exercício. Nesse caso, a gente vai olhar para essa equação geral aqui. Então, a gente pode escrever a equação teórica, igual ele está chamando ali, da seguinte forma. E essa seria a nossa equação reduzida, mas a gente quer comparar. Então, ao invés de colocar igual a zero, eu vou colocar igual a equação que a gente tem, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 12y menos 9. Beleza, coloquei ali a equação geral dada pelo exercício. Vamos comparar. A gente tem, então, que esse cara está igual a esse cara está igual a esse. Agora, esse cara tem que ser igual a esse. Então, menos 2xa tem que ser menos 4x. O outro cara, esse cara, tem que ser igual a esse. Então, menos 2yb tem que ser menos 12y. E por último, esse cara todo tem que ser o menos 9. Então, vamos resolver isso daqui. Nessa primeira parte, se a gente coloca menos 2x dividido por menos 4x, a gente consegue que a é igual a 2. Agora, nesse outro caso, se a gente divide menos 2y por menos 12y, a gente consegue que b é 6.
Achamos quem que é A e quem que é B. A última coisa que falta achar é o raio. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, é colocar o 2 ao quadrado mais o 6 ao quadrado menos o r ao quadrado tem que ser menos 9. Isso daqui quer dizer que menos r ao quadrado tem que ser menos 9, menos 4, menos 36. Então, no fim das contas, menos r ao quadrado tem que ser menos 49, ou seja, r ao quadrado tem que ser 49. Claro que resolvendo essa equação, a gente tem que R tem que ser mais ou menos 7. Porém, como é raio, a gente sabe que a possibilidade do menos está descartada. Então, o raio aqui é igual a 7. Se a gente quiser, então, escrever a equação reduzida, o que, que a gente vai ter? A gente tem que x menos 2 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado. E claro, como a gente já achou, a gente tem que o centro é 2, na abscissa, na ordenada 6, e o raio, como a gente já acabou de falar, é 7. No fim das contas, o que a gente está fazendo é achando realmente quem é o A, quem é o B e quem é o R. E aí, vocês podem escolher o que vocês preferem. Agora, vamos fazer dois exemplos. O primeiro deles é da FUVEST, então a gente tem as extremidades do diâmetro de uma circunferência são esses dois pontos. Determinar a equação da circunferência. Primeira coisa que a gente tem que se dar conta é, como ele deu dois pontos que são extremidades do diâmetro, a gente pode pegar esses dois pontos e o ponto médio será o centro da circunferência. Então, vamos escrever isso daí. Então, xc vai ser menos 3 mais 5 dividido por 2, ou seja, 1. E yc a gente tem que vai ser 1 mais menos 5 dividido por 2, que vai dar menos 2. Então, daqui a gente tira que o centro é a abscissa 1 e a ordenada menos 2. E agora a gente precisa determinar a equação da circunferência. Para isso, eu vou pegar a equação reduzida que a gente acabou de ver, que é r ao quadrado igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Agora sim, eu vou pegar um ponto das extremidades, por exemplo, menos 3 e 1, e vou substituir ali. Então, vai ficar r ao quadrado é igual a menos 3, o nosso a é 1, menos 1 ao quadrado, mais o y, eu peguei esse ponto aqui, então tem que ser 1, menos b, que é menos 2, ao quadrado, e aí a gente tem r ao quadrado igual a menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso daqui nos dá 16 mais 9, que é 25. Então, o raio, eu já vou pôr direto, a gente sabe que vai ser 5. Então, se a gente quer a equação da circunferência, a gente pode reescrever agora. Então, a gente tem x menos a abscissa do centro, que é 1 ao quadrado, mais y menos a ordenada do ponto, que é menos 2 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado. E era isso que o exercício pedia. E vamos fazer nosso último exemplo. Determine m para que a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 6y mais m igual a zero represente uma circunferência. Bom, se a gente relembrar, a gente sabe que a equação geral é da forma x ao quadrado, vou escrever aqui, reescrevi aqui quem que é a equação geral. Então, se a gente for olhar quem que é o m é exatamente esse carinha aqui. Então, m é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Só que como isso daqui, usando o método da comparação, isso daqui é igual a isso daqui é igual a isso aqui, a gente descobre que o a é igual a 1 e o b é igual a 3. Então, tá aqui o que eu acabei de falar. Eu até não falei o menos aqui, mas aqui o 6 está positivo, então o b é menos 3. Beleza, então vamos substituir o a e o b nesse m aqui que a gente achou. Então, a gente teria que m é igual a 1 ao quadrado, que é 1, mais b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, que é 9, menos r ao quadrado, ou seja, m é igual a 10 menos r ao quadrado. E aí, a gente pode analisar de duas formas. A gente tem que saber quem que é m. Primeiro, a gente pode analisar essa equação que a gente chegou aqui. Se a gente desenhar no plano cartesiano, a gente teria o eixo y sendo o m e o eixo x sendo o r, pensando como função aqui. Então, aqui seria o m e aqui seria o r. E aí, a gente sabe que ela é côncava para baixo, porque o r está negativo. E se a gente pensar lá na função f de x igual a x quadrado mais bx mais c, a gente sabe que o c é esse cara. E o c é exatamente onde que o gráfico encosta no eixo y, no nosso caso, no eixo m. Então, o que a gente teria é que o gráfico seria mais ou menos isso daqui, em que esse cara aqui
é o 10. Agora, como a gente quer R positivo, claro, a gente precisa dessa parte aqui. Mas essa parte aqui é exatamente quando M é menor do que 10. Então, o que a gente consegue aqui é que M deve ser menor do que 10, analisando o gráfico mesmo. Mas a gente também pode pensar da seguinte forma. A gente sabe que o R deve ser maior que zero. Então, a gente sabe também que R ao quadrado é maior do que zero. Só que se R ao quadrado é maior que zero, a gente sabe que menos R ao quadrado é menor do que zero. Se eu somo 10 dos dois lados, o que eu vou ter? Eu vou ter 10 menos R ao quadrado menor do que 10. Só que aí basta se dar conta que esse cara aqui é exatamente esse cara aqui. Então, a gente tem que M tem que ser menor do que 10. Então, tá aqui dois jeitos de resolver esse exercício. Bom, por esse vídeo é isso. Até mais.